Aula. Boa noite, meu nome é Ana Maria Schnabel, para quem não me conhece. Eu trabalho já com endocrinologia há mais de 15 anos. Sou formada pela Unisa, graduada pela Unisa de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Fiz a pós-graduação em clínica médica e residência médica pela Universidade de Guarulhos e a pós-graduação em endocrinologia pela Anclivepa. E trabalho, então, desde então, com endocrinologia veterinária. Gostaria muito de agradecer à Coopervet pelo convite. Eu acho que não acho que hoje em dia a gente tenha muita discussão em relação ao uso de manipulados. Acho que muita gente usa medicações manipuladas, mas no começo a gente teve alguns preconceitos, né, no uso de trilostano manipulado. Então, eu acho bem bacana esse tema, para que a gente comece a desmificar, né, algumas talvez má impressões que as pessoas têm por conta disso. Então, qualquer probleminha que vocês tiverem, podem me falar aqui no chat, tá bom? As perguntas podem mandar no chat mesmo, eu vou estar respondendo no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, para começar, não tem como não falar de hiperadrenocorticismo, né, sem falar da própria glândula adrenal. Então, a glândula adrenal, ela está localizada cranialmente, né, ao rim. Ela é bilateral, então nós temos o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é sempre mais cranial que o lado esquerdo, tá? E a gente tem também as ramificações dos vasos da glândula. Nós temos também, elas estão muito próximas dos grandes vasos, da artéria aorta e da veia cava. E a gente tem, uma glândula, eu costumo falar que é uma glândula muito irrigada pelo seu tamanho, né? Ela recebe 1/4 do débito cardíaco. Então, é muito importante que a gente tenha uma preservação dela, que ela seja muito bem localizada, né, muito bem preservada, porque uma ruptura nela acaba dando alguns problemas hemorrágicos no nosso paciente, né? Vamos lá. Falando da histologia da glândula adrenal, então nós temos aqui um corte histológico da glândula. Aqui nós temos então a cápsula da glândula, que é a parte de fora dela, né? E a parte do córtex da glândula adrenal, ela é dividida em 3 partes, tá? Nós temos então a parte mais externa, que é a zona glomerulosa, a parte medial é a zona fasciculada, e a parte interna, mais interna, é a zona reticulada. Depois dessa parte reticulada, nós temos, então, a medula, né? A região da medula da adrenal, medular da adrenal. A zona glomerulosa, ela é responsável em fazer os mineralocorticoides, tá? A zona fasciculada é responsável em fazer os glicocorticoides. E a zona reticulada, ela é responsável em fazer os hormônios sexuais. A medular, ela já é responsável em fazer as catecolaminas, o que não é o nosso assunto de hoje, tá? Então, a gente vai falar muito mais da zona fasciculada. E não mais ou menos importante, eu sempre falo nas aulas que, na minha opinião, você entendendo o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, você consegue entender muito bem tanto o teste de supressão com dexametasona quanto o teste de estimulação com dexametasona. Então, a gente tem o eixo aqui, um eixo mais desenhado, né? Onde a gente tem um fator de estresse estimulando a nossa glândula, o hipotálamo, a produzir CRH,
para estimular a hipófise a produzir o ACTH, para estimular a glândula adrenal a produzir o cortisol. Então, aqui a gente tem o feedback do eixo, que ao produzir o cortisol em níveis normais, a gente tem um feedback negativo tanto para a hipófise quanto para o hipotálamo. E isso sucessivamente durante o tempo todo. Quando a gente fala, então, né, de estimulação, eu estou estimulando o eixo a produzir os seus hormônios, e quando ele produz em níveis normais, eu faço a supressão do eixo para diminuir a estimulação dos hormônios. Então, vamos para as ações do glicocorticoide. Eu gosto de falar das ações do glicocorticoide porque a gente tem muitas pessoas, principalmente os leigos, né, os tutores, que eles acham o glicocorticoide uma medicação fantástica, né, por todas as suas ações. Então, eu vou falar das suas ações e depois das ações em excesso que o glicocorticoide faz. Então, quando a gente tem as ações do glicocorticoide, a primeira ação que a gente lembra é a ação anti-inflamatória, né? Numa dose mais baixa, a gente tem a ação anti-inflamatória. Ele é um potente antialérgico, né, de escolha, digamos assim, nas aplicações, né, de alergias na parte dermatológica, é geralmente a de escolha. Nós temos a parte antipruriginosa, então não num quadro antialérgico necessariamente forte, como talvez um inchaço de face, um edema de face, mas na parte dermatológica de prurido mesmo, né, de picadas de insetos e tudo mais, é bastante usado. Ela é usada também como imunossupressor, então como ação nas quimioterapias, né, numa dose mais alta. Nós temos aí a parte imunossupressora nas doenças autoimunes, né? Terapia antineoplásica, aqui a própria ele é adjuvante em várias quimioterapias. Terapia de estado de choque, então aqueles animais que às vezes chegam em choque com níveis muito baixos, ou sintomas de hipocortisolismo, né? A gente entra com o corticoide para aumentar a liberação aí de corticoide pela glândula e ajudar esse animal a sair do estado de choque. Ele é uma medicação hiperglicemiante, então ela ajuda tanto nos pacientes que tratam hipoglicemia, como numa emergência, né, também. A gente usa o corticoide na emergência, mas também a gente sabe que o seu excesso acaba aumentando, então, a produção de glicose pelo sangue, pelo corpo. No tratamento de hipoadrenocorticismo, então a gente usa o glicocorticoide e mineralocorticoides, dependendo do tipo de hipoadrenocorticismo que nós temos. E também vamos falar agora em relação aos tipos de hiperadreno que nós temos, né? Então, nós temos hoje um hiperadreno chamado de ACTH dependente, tá? É o antigo hipófise dependente, né? Antigamente nós chamávamos de hipófise dependente. É quando nós temos um tumor na hipófise com aumento em secreção de ACTH, tá? Nós temos o ACTH independente, que tem a sua origem nas adrenais, tá? Nós temos os distúrbios hipotalâmicos com alteração de neurotransmissores, tá? Isso é mais relatado em humanos. E nós temos o hiperadreno iatrogênico. O hiperadreno iatrogênico, que é causado geralmente pelo excesso de uso de corticoide exógeno, né? E ele acaba até atrofiando as glândulas adrenais. Então, quando nós usamos o glicocorticoide em excesso, ou por vários dias, ou em doses muito altas, nós temos, então, o hiperadreno iatrogênico. Os efeitos do excesso de glicocorticoides. Então, aí que entra a nossa, digamos assim, a nossa parte como veterinário para orientar o proprietário, o tutor, de que o glicocorticoide é legal, mas tem que ter cautela, né, para o uso dele. Então, ele antagoniza a ação da insulina. Então, de novo, ele é um hormônio hiperglicemiante, né? Nós temos um aumento no catabolismo proteico.
dos pacientes. Nós temos atrofia cutânea deles, atrofia de folículo piloso, atrofia de glândula sebácea, diminuição de cicatrização, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que o que faz a diminuição de cicatrização no cão é o diabetes e não é, é o hiperadreno. Predisposição a infecções, porque acaba baixando a imunidade, principalmente infecções de pele, de ouvido e de urina. Leucograma de estresse, o aumento na frequência cardíaca por vasoconstrição, que ele faz, né? Aumento de receptores de catecolaminas também. Hiperfosfatasemia, então o fígado ele se torna um grande produtor de fosfatase alcalina, não por estar doente, tá? Mas porque ele tem a parte de glicose, glicocorticoide dependente para a produção de fosfatase alcalina. Temos a diminuição de absorção de cálcio, aumento e acúmulo de gordura hepática, a hepatomegalia, então, aumento de taxa de filtração glomerular pelos rins, antagoniza o efeito do ADH também. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tem excesso de glicocorticoides, né? Retenção de sódio, água e cloro, então os animais ficam mais inchados. Excreção de potássio e cálcio. Agressividade ou euforia, são animais mais estressados. Atrofia muscular. Diminuição dos hormônios em geral, então nós vamos ter outras doenças concomitantes nesses animais que fazem uso de corticoide cronicamente ou que têm o hiperadrenocorticismo, por exemplo, o eutiroideu doente. Então são animais que, se a gente dosar hormônios da tireoide, a gente vai ter uma diminuição na produção desses hormônios. O hiperadrenocorticismo, nós podemos ter o diabetes induzido pelo hiperadreno, o hiperparatireoidismo nesses pacientes também, um cio irregular, principalmente visto nas fêmeas, né? E aí nós vamos para a sintomatologia desses pacientes que usam corticoide cronicamente, né? Ou que tem a sua produção exacerbada pelo hiperadrenocorticismo. Então a gente tem polifagia, poliúria e polidipsia. Eu costumo dizer que são os 3 P's da diabetes. Desculpa, do hiperadrenocorticismo, tá? O paciente, ele é polifágico, ele tem poliúria e polidipsia. E isso, geralmente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a pergunta para o proprietário de como ele sinaliza, como ele vê o seu animal em relação a comer, beber água e fazer xixi. Então, eu sempre pergunto, como que seu animal come? Ele come muito, pouco ou normal? Como ele bebe água? Ele bebe água muito, pouco ou normal? Como ele urina? Ele urina muito, pouco ou normal? Qual a frequência dessa urina? Qual é a cor da urina? Ele urina poucas vezes, pouca quantidade, várias vezes ao dia? Ele urina uma vez só em grande quantidade? Então, eu dou opções do proprietário responder para mim, para eu não induzir a resposta a ele, né? Porque eu posso falar assim, seu animal come bem? Ele come bem, mas o come bem para ele pode ser várias coisas. Pode ser uma comida pequena, pode comer em baixa quantidade, ou pode comer em grande quantidade para ele ser normal. Podemos ver também a poliúria, por exemplo. Vamos fazer a pergunta para ele assim: você acha que ele urina em demasia? Você acha que ele urina demais? Então, a gente não pode induzir o proprietário a responder o que ele quer, né? O que ele acha que é certo. Porque para ele, às vezes, é normal e para nós não é. Distensão abdominal, tá? São aqueles animais que têm um abdômen mais aumentado de volume em região de hepatomegalia, de fígado, né? De região epigástrica, tá? Dispneia, muitas vezes pela distensão abdominal. Fraqueza muscular, tá? São animais que têm uma atrofia muscular, principalmente de membros pélvicos. Então, eles acabam tendo, às vezes, uma fraqueza muscular principalmente em membros pélvicos. A gente verifica mais isso. Claudicação. Às vezes são pacientes que, além da fraqueza muscular por atrofia desses membros, né, dessa musculatura de membro pélvico, às vezes claudicam ou porque eles têm
uma ruptura, já uma ruptura de ligamento, né, do ligamento cruzado cranial, da articulação, ou às vezes porque ele tem uma claudicação por ter uma luxação de patela, ou às vezes ele já tem uma artrose, a musculatura não está conseguindo segurar direito, né, a articulação dele. Então, é um animal que muitas vezes vem claudicando também. As alterações cutâneas, eu creio que seja o que a gente mais vê de proprietário que reclama dos pacientes de hiperadreno, né? Eles reclamam muito das alterações cutâneas. Eu vou mostrar para vocês algumas alterações cutâneas também. Então, vamos lá. Para as alterações cutâneas, nós temos a desqueratinização, tá? São animais que geralmente chegam em seborreia seca, tá? Alguns podem chegar em alopecia, tá? Ou hipotricose. Então, animais que às vezes o pelo caiu e não está crescendo ou está demorando muito para crescer, tá? O pelame seco e sem brilho, tá? A hiperpigmentação. Não, doutora, eu não tinha. Meu cachorrinho, ele não tinha manchas no abdômen e agora ele tem. Então, isso não quer dizer que todo animal que tem manchas no abdômen agora tem uma hiperpigmentação no abdômen ou em dorso. Isso não quer dizer que todo animal tem hiperadreno, tá? Que tem a hiperpigmentação tem hiperadreno, mas é um sinal que é importante a gente ver. A menor cicatrização desses pacientes. Hematomas são extremamente comuns nos pacientes com hiperadreno, tá? Principalmente depois de uma coleta de sangue, às vezes fica um hematoma bem grande em região cervical se for coletado pela jugular, ou às vezes na patinha, tá? Ou às vezes até mesmo por alguma batida que o animal brincou e bateu na parede, enfim, ou subiu no sofá e não conseguiu subir, bateu a barriguinha no sofá. Então, eles fazem hematomas muito facilmente, tá? E, principalmente, infecções fúngicas e bacterianas na pele e no ouvido. É muito, muito comum a gente pegar os animais com hiperadreno com infecções fúngicas e bacterianas. E, às vezes, recorrentes, tá? Melhoram e voltam, melhoram e voltam. Então, aqui a gente tem as manchas, a hiperpigmentação que eu falei para vocês, tá? E aqui a gente tem os comedos, que é super comum, ó, a gente vê os comedos nos pacientes também com hiperadreno, tá? Tá vendo aqui uma região mais alopécica, os pelos bem fininhos desse paciente, tá? Aqui nós temos a calcinose cutânea, que são essas plaquinhas mais brancas na pele, no subcutâneo do paciente. Vê que é um pelo mais rarefeito, tá? Aqui nós temos a telangiectasia, que são a aparência das veias dos pacientes, principalmente em região abdominal, as veias mamárias. Aqui nós temos a pele em pergaminho, que é aquela pele, eu gosto muito dessa foto, é pele que eu falo que é uma pele bem ressecada, bem de vovô, né? De mão de vovô ressecada, bem enrugadinha, tá? Então aqui uma pele em pergaminho, mais, digamos, mais light. E aqui uma pele mais enrugada, bem mais visível da pele pergaminho. Novamente aqui a rarefação intensa, né? Uma rarefação pilosa, quase alopecia mesmo desse paciente. Aqui a gente consegue ver até a telangiectasia desse paciente também. E aqui essa foto não está muito boa, mas eu gosto muito de mostrar essa foto, tá? Essa foto foi de uma paciente que foi para o banho e tosa, tá? Então você vê que ela tem o abdômen abaulado, né? Ela tem aqui alguns hematomas, tá? Olha o hematoma que ela fez aqui, tá? Não foi maus tratos no banho e tosa. Isso aconteceu simplesmente nessa essa ruptura da pele, né? A pele estava tão fina dessa cachorrinha que na hora do banhista passar a toalha para enxugar essa cachorrinha, a pele rasgou, né? E olha o hematoma que ela fez durante o banho, tá? Então, era uma cachorrinha bem crônica, bem avançada do hiperadreno, tá? Eu gosto essa foto é um pouco desfocada, mas eu gosto muito de mostrar ela. Das alterações locomotoras, nós temos a fraqueza muscular intensa, então, né? As úlceras de decúbito,
tá? E alguns pacientes podem chegar a apresentar miotonia. O que é miotonia, tá? É uma contração muscular persistente ativa dos membros pélvicos. São animais que acabam tendo um andar mais rígido, tá? Isso a gente consegue fechar o diagnóstico fazendo eletroencefalograma. Eletroencefalo não. Eletromiograma. Esqueci o nome agora, gente. Mas é para avaliar as ondas de contração das perninhas desse paciente, tá? A gente consegue fechar o diagnóstico, mas geralmente a gente consegue fechar o diagnóstico pelo andar mesmo do paciente, tá? Alterações oculares. KCS, eu digo que eu sempre falo assim, o oftalmologista que pega um paciente que tem KCS, que tem um abdômen abaulado, ele já acaba mandando para mim, esse paciente. A ceratoconjuntivite seca, 100% dos meus pacientes têm, tá? Eles fazem tratamento ou com tacrolimus ou com ciclosporina, aí vai do oftalmologista, mas geralmente 100% dos pacientes têm KCS, tá? Alguns apresentam lesões retinianas, tá? Alguns acabam apresentando SARD, que é uma cegueira repentina, dormiu e acordou cego, tá? É uma cegueira que dilata a pupila, que não tem nenhuma alteração em relação a cristalino, tá? Descolamento de retina, às vezes, eles podem ter também. Lipemia retiniana ou lipemia também corneana também, tá? Catarata geralmente vem mais por conta da diabetes. E úlceras corneais, tá? As úlceras vêm pelo excesso de cortisona, né? Que esses pacientes têm. Dos exames complementares, vamos lá então, gente. Eu costumo falar, o paciente hiperadreno ou o paciente que vem para um diagnóstico hormonal, para mim ou para o clínico geral, ele vai fazer o que a gente chama de perfil metabólico, tá? Eu chamo, né, de perfil metabólico. Ele vai fazer todos os exames básicos que nós temos para a gente fazer uma avaliação de todas as alterações que esses animais estão apresentando naquele momento. Então, quando a gente pede os exames, o proprietário até se espanta, porque são muitos exames mesmos, tá? Então, a gente começa pelo hemograma, que acaba apresentando uma policitemia, uma leucocitose de estresse. A grande maioria apresenta uma trombocitose, tá? Glicemia de jejum, às vezes a glicemia está normal, a glicemia está borderline, ou a glicemia está ou é um animal que já está começando a ter hiperglicemia. Aumento das enzimas hepáticas, principalmente a fosfatase alcalina. Aumento de colesterol e triglicérides. Hipostenúria no exame de urina. Proteinúria no exame de urina, cristalúria, leucocitúria, tá? Bacteriúria. E aqui eu sempre falo, quando for coletar exame de urina no laboratório, eu sempre peço para que, se chegar no laboratório, sempre por cistocentese, tá? Se chegar no laboratório, o laboratório dizer que a bexiga está vazia, vamos passar sonda, não quero que passe sonda, eu volto outro dia para coletar urina por cistocentese, tá? Isso, lógico, isso se for macho. Se for fêmea, também vai para casa e volta outro dia, tá? Mas principalmente não é para ficar dando água para esse paciente encher a bexiga e eu coletar essa urina de novo, tá? E eu esperar essa bexiga encher e eu coletar essa urina, tá? Por que isso? Porque senão vai me dar uma hipostenúria falsa, tá? Então, eu sempre peço, a bexiga está vazia, volta outro dia para coletar a urina. O único momento que eu não deixo, que eu libero a micção espontânea para coleta de urina, é quando esse paciente tem cistite enfisematosa. Ah, mas Ana, como é que você vai saber e vai fazer a cistocentese? Porque a cistocentese ela é guiada por ultrassom. Na hora que o ultrassonografista está fazendo a punção, vai fazer a punção de urina, ele já avalia, né? Ele já verifica a bexiga para mim e avalia. Se tem uma cistite enfisematosa, ele nem coleta por cistocentese. Ele já manda fazer a micção espontânea mesmo, tá? Isso são nos meus ultrassonografistas que eu gosto de mandar para fazer os exames, tá bom? Aumento da pressão arterial sistêmica. Ecocardiograma, a gente tem muita hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Então, às vezes, vai fazer um exame no laboratório para, enfim, fazer uma limpeza de tártaro e tudo mais.
e acaba avaliando, o cardiologista verifica a hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá? Mineralização brônquica em raio-x, tromboembolismo pulmonar, é difícil a gente pegar nos exames de imagem, né? Mas hoje a gente tem alguns exames aí para se fazer. Geralmente a gente faz mais quando a gente tem a suspeita do tromboembolismo e não como preventivo, né? Efusão pleural secundária, eu particularmente nunca vi, tá? Eu coloquei aqui mais por dados de literatura. E adrenomegalia ou bilateral, tá? Eu bati aqui, pareceu isso. O que eu faço? Não, isso mesmo. Opa, deixa eu ver se... Como tu quer? Deu certo. Vamos então para as dosagens hormonais. Espera só um minutinho, gente. Só que é grandão e pequeno. Para mim, tá, Ana Maria, eu gosto muito do teste de supressão com dose baixa de dexametasona, tá bom? É o teste mais sensível, a gente brinca que é o teste ouro, tá? Para se fazer os exames hormonais, tá? E por radioimunoensaio também, teste ouro por radioimunoensaio, a metodologia, né? Eu ainda não gosto muito de pedir, eu sei que é mais barato a quimiluminescência, mas para mim o radioimunoensaio ainda é o teste ouro, tá? A metodologia ouro para se fazer um teste de supressão ou até de estimulação. Nós vamos injetar dexametasona na dose de 0,01 mg por quilo IV nesse paciente. E lembrando que a gente pode ter um falso positivo em pacientes com síndrome metabólica, com insuficiência renal crônica e com cetoacidose diabética, tá? Tem que tomar muito cuidado nesses pacientes renais e nos pacientes em cetoacidose. Primeiro que se o paciente está em cetoacidose, eu não vou nem pensar em fazer o teste de supressão, tá? Pacientes renais, eu preciso avaliar quanto esse animal está clinicamente bem da doença renal, primeiro, para fazer o teste de supressão e segundo, se der positivo, para fazer o tratamento, tá? Então, são os casos bem particulares. Como que eu faço, então, o teste de estimulação, de supressão com baixa dose de dexametasona? Lembrando, pensando aqui no eixo novamente, né? Então, eu tenho o hipotálamo, que faz uma estimulação liberando CRH para a hipófise estimulada libera a CTH para adrenal e a adrenal acaba liberando o cortisol. Quando eu faço a aplicação de dexametasona nesse paciente, eu faço com que eu entro no eixo como se eu fosse uma adrenal liberando um glicocorticoide. Então, a minha intenção é fazer com que todo esse eixo de estimulação suprima. Ou seja, que se eu estou tendo um aumento na produção de corticoide, se eu estou tendo uma aplicação de dexametasona, eu estou tendo uma supressão, eu vou ter que ter uma supressão do eixo. Então, eu vou diminuir a produção de CRH, vou diminuir a produção de ACTH e, consequentemente, eu espero do resultado de um animal normal a baixa produção de cortisol, tá? Quando que eu não peço o teste de supressão com dexametasona? Quando o paciente fez ou faz uso de algum tipo de glicocorticoide, tá? De glicocorticoide não, de qualquer tipo de corticoide, tá? Então, aqui nós temos várias apresentações de medicações que a gente costuma usar para tratar ouvido, para tratar pele, para tratar olho, para tratar alergia de shampoo, né? Os corticoides via oral. Então, a minha pergunta para pedir o exame hormonal para o paciente é sempre assim: o senhor sabe se fez uso de... O senhor sabe se fez uso de alguma medicação... Peraí, gente, desculpa. De alguma medicação à base de corticoide nos últimos 2 meses, tá? Se fez uso à base de corticoide nos últimos 2 meses, eu não vou pedir o teste de supressão. Por quê? Porque qualquer uma dessas medicações que eu estou tendo aqui, que eu estou apresentando para vocês aleatório, tá? Mas qualquer uma dessas medicações que tem um pouco de corticoide, elas vão suprimir o eixo, elas vão
fazer com que diminua a Isso produção, aqui é mais pro veterinário, não dou conta de responder isso aqui. né? A produção desses pacientes de glicocorticoides. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto que está me atrapalhando? Vocês Eu podem consigo colocar deixar fone o de ouvido aqui? mudo, por favor? Me empresta um para mim? Será que eu que estou com o Vamos fone lá. aberto? Eu tô com o fone aberto. Então, se vocês não Oi, entenderam, Ado. perguntam para mim, por favor, nas perguntas, Dá um mas eu fone de quero que ouvido vocês para mim. entendam bem isso. Pessoal, eu preciso que alguém está com o microfone aberto e está me Estou com o atrapalhando. microfone aberto. É você mesmo que acabou de falar, você está com o microfone aberto. Ok, obrigada. Bom, vamos lá. Então, depois, se vocês não entenderam isso, vocês me perguntem aí no chat, que depois a gente responde, eu respondo essas perguntas. Mas isso aqui é uma pergunta na anamnese para se pedir o teste de supressão extremamente importante, porque senão o teste vai dar negativo e esse paciente às vezes é positivo, tá? Ah, doutora, mas eu usei um dia só da pomada no ouvido. Não tem problema, já me atrapalhou, tá? Já atrapalhou meu teste de supressão. Ai, doutora, eu usei uma gotinha no olhinho do meu cachorrinho. Não vai dar, tá? E aí, a gente tem duas opções. Ou a gente espera 1 mês e meio, 2 meses para pedir o teste de supressão desse paciente, ou a gente pode seguir para o teste de estimulação com a CTH, tá? É a minha segunda opção, mas dependendo do caso, eu acabo falando para o proprietário o seguinte: eu vou fazer o teste de estimulação com a CTH. Se ele der negativo, eu vou voltar para o teste de supressão com dexametasona. Tudo bem? Se o proprietário concordar, ótimo. Ele faz um teste agora, deu negativo, daqui 1 mês e meio, mais ou menos, eu faço o teste de supressão. Se ele discordar, às vezes por questões financeiras, a gente espera 1 mês e meio, esse corticoide que ele usou sair do corpo do paciente e a gente fazer o teste de supressão, tá? O teste de estimulação com a CTH, eu gosto muito dele, mas eu uso muito mais para fazer a monitorização do paciente e tratamento com hiperadreno, tá? Para diagnosticar o hiperadreno iatrogênico, a gente usa, então, será que esse paciente ele tá com todos esses sintomas porque ele fez uso crônico de corticoide por muito tempo, ou realmente ele tem o hiperadreno, tá? E para fazer o diagnóstico de hipodrenocorticismo. Então, o teste de estimulação com a CTH, na grande maioria das vezes, para mim, é a minha segunda opção de teste. Quando eu faço o teste de estimulação com a CTH, eu vou, então, dar uma de hipófise, né? Eu vou injetar o ACTH nesse paciente, esperando que essa glândula adrenal seja extremamente estimulada e produza o máximo que ela puder de cortisol para mim. Se ela produzir normal, dentro da referência, ótimo, esse paciente está ok. Se ela produzir a mais, esse paciente é um paciente com hiperadrenocorticismo, ok? Nós temos também a dosagem de ACTH endógeno. A dosagem de ACTH endógeno eu uso mais em casos mais específicos, geralmente quando eu tenho tumor de adrenal, ou quando eu tenho alguns pacientes que fazem teste de supressão, teste de estimulação, eles têm todo o fenótipo de hiperadreno e eu não consigo fechar o diagnóstico, tá? O que é a dosagem de ACTH endógeno? Eu não vou aplicar absolutamente nada no meu paciente. Eu vou simplesmente dosar a produção de ACTH dessa hipófise. Tá? Eu vou lá, coleto o sangue do paciente e mando analisar a quantidade de produção de ACTH desse paciente. Tá? Como que eu interpreto o resultado? Eu tenho 2 tipos de resultado. Um resultado menor de produção de ACTH e um resultado maior de produção de ACTH. Quando eu tenho um resultado de produção de ACTH maior, ou seja, mais que a referência, eu tenho um paciente positivo para hiperadreno e ele é positivo para hiperadreno hipófise dependente. Por quê? Porque essa hipófise naturalmente está produzindo mais ACTH, geralmente por um microadenoma ou um macroadenoma, e, consequentemente, as glândulas adrenais bilateralmente vão estar em tamanhos aumentados, tá? Bilateral iguais. Quando eu tenho uma baixa produção de ACTH, muito provavelmente eu tenho um tumor
de adrenal, tá? Produtor de cortisol, fazendo uma supressão no eixo da hipófise, diminuindo a produção de ACTH. Ok? Vocês entenderam? Se vocês não entenderam isso, pergunta lá no chat e eu explico novamente nas perguntas, quando a gente fizer as perguntas e respostas, tá bom? Quando a gente faz os exames e a gente ainda tem paciente negativo, nós podemos usar do teste de estimulação com ACTH dos precursores de cortisol, tá? Que é o teste de estimulação do ACTH do 17-hidroxiprogesterona, tá? É bem difícil a gente usar esse teste, tá bom? Tratamento. Então, finalmente chegamos no tema da nossa aula de hoje, né? Tratamento, nós temos tratamento com mitotano, levodepremil, cetoconazol. Eu até coloquei aqui um símbolo de proibido, porque a gente não devia nem se falar mais em tratamento de hiperadrenocorticismo com cetoconazol. E, finalmente, aí, o trilostano, que no nosso caso é o trilovete manipulado. O trilostano, como que o trilostano age na glândula adrenal, tá? Como que ele vai fazer a ação do nosso tratamento? Ele é um esteroide sintético inativo e ele faz a inibição por competitividade da 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. O que é esse palavrão? Já vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Doses, tá? As doses que nós usamos hoje em dia é 0,5 a 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se vocês pegarem o trilostano comercial, vocês vão ver em bula que a dose é maior, tá? E hoje em dia nós não começamos com a dose maior, nós começamos com uma dose menor e caso a gente tiver necessidade de aumentar a dose, a gente vai aumentando a dose conforme for necessário em relação aos testes de estimulação desse paciente, né? Conforme for fazendo o controle desse paciente, tá? Iniciou-se o trilostano como uma droga alternativa ao mitotano, tá? Mais ou menos há 15, 16 anos atrás, até mais, 20 anos atrás, a gente usava o mitotano. E quando chegou o trilostano, a gente começou a usar muito em pacientes que tinham intolerância ao mitotano, e pacientes que eram diabéticos e que usavam fenobarbital. Então, o trilostano era mais fácil de se usar nesses pacientes, tá? E também porque ele tem uma reversão do hipocortisolismo após 48 horas de interrupção. Nossa, Ana, então o trilostano é o anjinho e o mitotano era o diabinho. Não, tá? O trilostano hoje, a gente também tem alguns casos de necrose de adrenal, com doses mínimas, tá? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com o trilostano, tá? Então, olha aqui, vou mostrar para vocês aonde que o trilostano age. Ele vai fazer, então, a interrupção, né, dessa enzima. Ele vai competir com essa enzima na esteroidogênese. Então, para a gente fazer aqui a aldosterona, o cortisona e os hormônios sexuais, eu preciso dessa enzima que é a 3-beta-hidroxidesidrogenase. O trilostano, ele age aqui, inibindo ela, tá? Se ele faz a inibição aqui, consequentemente, a produção desses outros hormônios vão estar mais baixos, tá? E um diferencial do trilostano, é que a gente também tem a inibição da aldosterona, não temos só a inibição do cortisol, tá? Nós temos inibição também da aldosterona, então a gente tem que tomar muito cuidado com os pacientes renais. Lembra que eu falei lá? Se o paciente for renal, a gente tem que verificar se vai ser viável tratá-lo ou não, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui eu tenho para vocês uma amostra da minha receita, tá? Por que eu gosto de colocar dessa maneira, nas minhas receitas de manipulação de trilostano? Porque eu já tive casos de proprietário refazer a receita por si só, né? Ficar refazendo na farmácia. Se tiver alguma farmácia aí de manipulação que receba as minhas receitas, sabe que eu sou extremamente chata,
né? Eu coloco dessa maneira aqui, olha, para vocês verem, QSP fim de novembro de 2018, tá? Ou seja, da data que eu fiz a receita, do dia 13 de novembro, ele vai ter que contar os dias até o último dia de novembro para fazer certinho a quantidade que eu quero, tá? E ainda eu coloco mais um adendo, que eu não autorizo a remanipulação após este período, sem avaliação clínica do animal, e que a remanipulação fora deste período e não autorizada fica de responsabilidade do tutor e da farmácia que o fizer, tá? Por que isso? Porque eu já tive problema de proprietário ficar refazendo a receita, isso já anos atrás, tá? Ficar refazendo a receita, né? E aí o animal desenvolveu doença renal crônica porque estava velhinho, ou desenvolveu diabetes, enfim, não passou nunca mais com isso, morreu, e a proprietária vai lá, joga no Google e fala que o Google fala que o trilostano, ele mexe com o renal e fui eu que causei a doença renal no paciente, tá? Então, eu colocando dessa forma, se o proprietário refizer a remanipulação, ou a farmácia refizer a manipulação desrespeitando a minha receita, eu me resguardo de qualquer problema, digamos, jurídico que eu possa ter futuramente com algum proprietário. Ultimamente eu não tenho mais, mas eu acho que já faz uns 10 anos que eu não tenho mais problema com isso. Mas eu tive muito problema de proprietário ficar refazendo receita e problemas com o paciente. O paciente perde peso, aumenta peso, enfim. A gente está mexendo com hormônio. E o hormônio precisa tomar cuidado, tá? Outra coisa que eu coloco na receita. Se o animal apresenta vômito, diarreia ou falta de apetite ou prostração, ele suspende a medicação e entra em contato comigo. Ou se eu não tiver atendendo o telefone, enfim, acontecer alguma coisa, ele vai para o clínico geral ou ele vai para o 24 horas mais próximo, tá? Por que isso? Porque isso são sinais de hipocortisolismo, isso são sinais de uma queda de cortisol, tá? E aí a gente tem que fazer uso, talvez, de dexametasona, internar, tomar soro, enfim. Extremamente difícil acontecer isso com aquelas doses que eu passei, mas a gente tem que instruir o proprietário, tá? Por quê? Vômito, diarreia, pode ser qualquer coisa, ele pode ter mexido no lixo, ele pode ter comido hoje uma linguiça, ele pode ter vomitado porque ele passou mais tempo sem comer do que o normal. Então, é importante instruir o proprietário para ele ficar de olho nesses sintomas, tá? Manutenção, então, do trilostano. A gente vai sempre fazer a manutenção pela sintomatologia clínica desse paciente, principalmente polifagia, poliúria e polidipsia, e o exame físico desse paciente. Então, animais com abdômen rígido já ficam com o abdômen mais maleável, tá? A gente vai ver muito mais cronicamente uma melhora aí da hepatomegalia, mas a gente começa a ver crescimento de pelo, diminuição das infecções, então a gente começa a ver todas aquelas alterações que eu mostrei para vocês melhorando. E isso eu sempre coloco para os proprietários, principalmente os proprietários ansiosos. Isso não vai acontecer em um mês. Isso pode acontecer em 6 meses, isso pode acontecer em 1 ano, isso pode acontecer em 3 meses, tá? Por quê? Porque o proprietário tem ansiedade em ver o seu animal bem rapidamente. E nem sempre com a menor dose o meu paciente vai responder ao tratamento. Talvez eu tenha que aumentar a dose para 1 miligrama, talvez eu tenha que aumentar para 2 miligramas, 3 miligramas, mas a gente sempre começa com meio a 1 miligrama por quilo, tá? Eu posso aumentar para 2 miligramas, 3 miligramas, mas eu tenho que tomar muito cuidado. E fazer o teste de estimulação com a CTH periodicamente, juntamente com sódio, potássio e função renal. Lembrando, por quê? Porque o trilostano mexe com a aldosterona também. Então, eu tenho que cuidar do rim do meu paciente, tá? Aqui uma receitinha para vocês verem. É a receitinha da solicitação dos meus exames. Então, eu solicito um preparo de 12 horas de jejum de comida, tá? 3 horas antes do exame, dar o trilostano com um pedacinho de peito de peru ou queijo branco, para ter absorção da medicação, tá? Eu sempre falo para o proprietário, quando você for dar, não no dia do exame, mas quando você estiver medicando o seu paciente, o seu animalzinho, você vai primeiro dar comida para ele. Ele comeu, ele toma o trilostano. Ele não comeu, ele não vai tomar aquela dose de trilostano.
Ah, mas se ele comer depois, mais tarde, 1 hora, 2 horas depois, tudo bem. Aí pode dar o trilostano. Ah, mas se ele não comer de manhã e só comer à noite, então ele só vai tomar o trilostano à noite, tá? Fazer o exame antes do meio-dia, eu sempre peço para fazer. Então, aqui tem o teste de estimulação com a CTH por radioimunoensaio, tá? Aqui eu não recebo nada da Provete, mas para mim, exame hormonal em São Paulo deve ser encaminhado para a Provete, tá? Sódio, potássio, ureia e creatinina. E o que pode ser hiperadreno? Então, quais pacientes que a gente recebe, que a gente tem que pensar, será que esse paciente tem hiperadreno também? Então, aquele paciente diabético que não consegue controlar direito, que a gente já fez toda a verificação de alimentação, o proprietário está fazendo tudo certinho, esse animal está fazendo resistência insulínica. O hipotiroidismo, tá? Então, o paciente pode ter hiperadreno e hipotiroidismo também. Hipertensão, pacientes que têm hipertensão podem ter hiperadreno, dermatopatias recorrentes, a cetoacidose diabética, então aquele animal que está descompensado do diabetes entrou em cetoacidose, ele pode ter o hiperadreno, pancreatite, urolitíases, principalmente por oxalato de cálcio, claudicação, PUPD-PF, então polifagia, poliúria e polidipsia, hepatomegalia, alterações neurológicas, então muitas vezes alguns pacientes que ou convulsionam, tá? Ou alguns pacientes que às vezes não tem mais um microadenoma e tem um macroadenoma, pode ser um macroadenoma de hiperadrenocorticismo. Diabetes insípidos, tá? Então antes de fechar o diagnóstico de diabetes insípidos, tem que descartar o hiperadreno. A obesidade, às vezes a obesidade não é só obesidade, né? É hiperadreno. E dosar o hormônio quando internado. Então, eu tenho um paciente que está lá internado com pancreatite, ou em cetoacidose, ou ele fez um pós-operatório de ruptura de ligamento e eu acho que ele tem hiperadreno, eu vou dosar hormônio quando ele está internado? Não, tá? Eu não faço teste de supressão ou teste de estimulação em paciente que eu tenho suspeita de hiperadreno quando ele está internado. Por quê? Porque esses pacientes estão num estresse tremendo, onde esse exame pode dar tanto positivo quanto negativo e não ser verdadeiro. Então, eu vou esperar esse paciente sair dessa internação, mandar para o endócrino, e o endócrino vai fazer a avaliação de qual será a melhor data para se fazer os testes de hormônio nesse paciente para verificação de hiperadrenocorticismo, ok? E, finalmente, aí, a relação manipulado versus comercial. Ah, Iana, você usa muito manipulado? Só uso manipulado. Eu acho que eu tenho, de todos os meus pacientes, eu devo ter um paciente que usa o comercial, tá? E o que a gente tem de diferença desses pacientes, tá? Primeira coisa, na dose, a dose do manipulado, às vezes, a gente tem que aumentar um pouquinho a dose, sim, para esse paciente responder, tá? O custo-benefício do manipulado é muito mais em conta do que o comercial, tá? Então, eu atendo em hospital escola, eu já atendi no hospital público da Anclivepa, então eu já tive pacientes que não tinham dinheiro para comprar o comercial e eu sempre indiquei o manipulado, tá? O selo de autenticidade do produto. Então, o que é muito importante que vocês vejam quando vocês forem mandar manipular o trilostano? Usem sempre, óbvio, a farmácia de manipulação que vocês confiam e peçam para essa farmácia o selo de autenticidade do produto, tá? Isso é muito importante, tá bom? Hoje a gente tem diversas farmácias de manipulação e eu já tive problemas com farmácias de manipulação onde a medicação não fazia efeito, troquei de farmácia, melhorou, enfim. E aí eu sempre peço, com as farmácias que eu trabalho, eu sempre peço o selo de autenticidade do produto, tá? Pedir também os documentos do fabricante, né? Não preciso saber quem é a farmácia que vende a matéria-prima para a farmácia que eu trabalho, mas eu espero que ela tenha os documentos do fabricante para que esse fabricante tenha a sua qualificação mediante a indústria farmacêutica. Então, por exemplo, a Coopervet, ela tem esses documentos, tá? Eu sei que eu já pedi, eu já recebi deles esses documentos, tá? Visitar a farmácia de manipulação que vocês usam. Então, faça uma visita, visitem lá dentro, né?
posso visitar a sua farmácia? Eu queria saber como é que é lá dentro. Eu já fiz visita em várias farmácias, tá? Indicar sempre o cliente a sua farmácia de confiança, tá? Eu sempre falo assim, o proprietário fala, eu quero fazer a minha medicação na farmácia de humano. Aí eu falo assim, a farmácia de humano tem a divisão veterinária? Ela tem aquela a parte de que ela se responsabiliza se o seu animal se a medicação for feita pela farmácia dela, ela se responsabiliza se acontecer alguma coisa com o seu animal? Então, isso é super importante, porque eu também trabalho com farmácias humanas que tem a divisão veterinária, isso já há muito tempo, e eu super confio nessa farmácia porque eu sei que ela consegue responder se alguma coisa acontecer com o meu paciente, tá? E a minha visão em relação aos pacientes é isso. Eu praticamente 99% dos meus pacientes usam o manipulado, para mim é mais fácil. Os proprietários, eles fazem pesquisa no Google, então eles querem saber, mas vai usar aquela medicação, é cara, eu não vou ter dinheiro para comprar, como é que a gente vai fazer e tudo mais. Então eu sempre falo assim, olha, eu gosto da farmácia X e eu gostaria que o senhor fizesse nessa farmácia a medicação. E na grande maioria eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Então eu sou adepta sim do trilostano manipulado, eu uso muito trilostano manipulado, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Foi uma aula de hiperadreno bem enxuta, tá? Geralmente a minha aula de hiperadreno demora 4 horas. Mas eu quis passar para vocês assim, uma coisa mais prática e algo mais dinâmico para vocês entenderem aí todo o hiperadreno, todo o esquema de pedido de exames, qual é o exame que eu peço, o que eu faço, quando que eu me encaminho para o endocrinologista. Eu, particularmente, gosto de que me encaminhe sem os exames hormonais, tá? Pode me encaminhar com todos os exames bioquímicos, ultrassom, urina, raio-x, eco, eletro, pode me encaminhar com todos os exames básicos, metabólicos, mas eu prefiro que me encaminhem sem os exames hormonais, porque eu gosto de avaliar o paciente e verificar se realmente eu vou fazer a supressão, se eu vou fazer a estimulação, o que eu vou fazer. Tá bom? Muito obrigada. E agora a gente abre aqui as perguntas no chat. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu só falar com a produção aqui. Vamos lá, Thaís Cortez está dizendo aqui, nós também podemos confundir hipotireoidismo às infecções fúngicas e bacterianas? Sim, Thaís, tá? Por isso que eu sempre falo, quando a gente pega um paciente que a gente fala, será que tem hiperadreno, será que tem hipotireoidismo? Vamos triar primeiro para hiperadreno. Depois a gente tira para hipotireoidismo. A não ser que seja aquele paciente com aquela cara de faces trágicas, né? Aquele paciente que está dormindo, roncando no seu consultório. Aí talvez a gente já vá direto para a triagem de hipotireoidismo, tá bom? Sabrina, posso ter o diagnóstico apenas com o exame de dose baixa de dexametasona para saber a origem do hiperadrenocorticismo? Olha, Sabrina, geralmente... aí você colocou sem ultrassom, né? Você colocou exemplo. Minha cachorra fez teste de supressão por baixa dose de dexametasona, ainda não chegou o resultado, porém não conseguimos visualizar as duas adrenais no ultrassom. Apenas a esquerda que apresenta tamanho aumentado, contornos irregulares, ecogenicidade mista e parênquima heterogêneo. Bom, então, Sabrina, eu trabalho com ultrassonografistas bem específicos, né? E quem me conhece, acho que se tiver algum ultrassonografista me assistindo, sabe o quanto eu sou chata, né? Então eu quero um laudo com as duas adrenais. Mas eu não consigo ver a adrenal direita porque tá com muitos gases. Então vamos entrar com Luftal e vamos refazer as adrenais desse paciente mais para frente, tá? Mas eu acho importante você ver a adrenal direita assim. O teste de supressão com dexametasona, eu não uso ele para saber se é hipófise dependente ou se é adrenal dependente, né? Se é o ACTH independente ou dependente. Eu uso mais sim o ultrassom. Então, por isso que
Com ultrassom eu sou bem chata em relação à visualização e mensurações da glândula adrenal. Tem lista de presença? Ixi, não sei, produção. Peraí que a produção me respondendo, eu já te falo, Maria Raquel. Quais são os documentos requeridos para a farmácia de manipulação? Aqueles que eu falei, né? Então, o selo de autenticidade, tá? Verificar se tem da onde vem a origem da matéria-prima, tá bom? Então, isso é super importante. Obrigada, Carolina, pela palestra. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Patrícia. Juliana, obrigada. Sabrina. Ana Samira, obrigada. Ricardo, muito obrigada. Mais perguntas? Ah, tá, Sabrina. O animal sendo tratado pelo hiperadreno poderá usar glicocorticoides durante sua vida ou nunca mais? Tá. Quando eu faço a receita para o proprietário, que eu sempre falo assim, né? Evitar o uso de corticoides e cetoconazol, tá? Por quê? Tem medicação de ouvido que tem cetoconazol, tem pomada de pele que tem cetoconazol e tem shampoo de cetoconazol, tá, na indústria. Então, eu sempre falo para o proprietário, a gente vai evitar o corticoide e o cetoconazol. Quando que a gente vai usar? Assim, acho que seria até importante, acho que eu até vou mudar. Vou mudar assim, evitar corticoide e nunca mais usar cetoconazol. Mas quando que a gente vai usar o corticoide, tá? Quando esses pacientes tiverem uma emergência. Então, a gente sabe que o corticoide é uma medicação de emergência. Então, esse paciente foi atropelado, precisa de corticoide, vai usar corticoide. Tomou uma picada de abelha, teve edema de face, vai tomar corticoide. Tomou vacina, teve erupções na pele, teve reação alérgica, vai tomar corticoide, tá? Eu tenho muitos pacientes que são atópicos e que nem sempre conseguem, quando tratados pelos dermatologistas, conseguem segurar apenas com as medicações novas, né, de dermatologia que tem agora, o Apoquel, o Cytopoint, e às vezes precisam, sei lá, de uma dose a cada 10 dias de corticoide. Paciência, vamos fazer o quê? A gente quer o bem-estar do paciente, a gente não, tem que deixar no equilíbrio esse paciente, nem tanto para mim, nem tanto para o dermato. Mas eu sempre falo para evitar. E esse evitar é mais assim, e eu dou esse exemplo para o proprietário. Se o senhor for para a praia num feriado e lá ele se machucar, evita usar pomada com corticoide. Usa uma pomadinha só com antibiótico ou só faz limpeza com água e sabão. Então, eu sempre falo para o proprietário que é leigo não ter o acesso ao corticoide, tá? Mas na emergência, eu deixo ele ciente que na emergência, o clínico ou o hospital vai usar o corticoide, deve usar o corticoide. O que ele vai fazer? Ana, vai me mandar um e-mail ou um WhatsApp. Ana, aconteceu isso, isso e isso. A pipoquinha teve que usar o corticoide. E aí, depois eu me viro com o que eu vou ter que fazer em relação ao tratamento desse paciente, tá bom? Deixa eu puxar aqui o resto das perguntas. Obrigada, Cláudia. Sabrina, de novo. É recomendado cirurgia de adrenal se for de origem de adrenal? Sim, na grande maioria a gente indica sim a cirurgia, tá? A gente só tem que fazer toda a investigação dessa adrenal, qual é o hormônio que ela produz, se ela produz hormônio ou não e o tamanho da adrenal, tá? Geralmente a gente indica cirurgia para adrenais maiores de 1 centímetro, se for, adrenais não, maiores de 1,5 ou 2 centímetros, a gente acaba indicando a adrenalectomia, e isso fechando o diagnóstico de ACTH independente, tá bom? Camila, você já pegou algum caso de reação adversa por trilostano com quadro de anemia branda? Camila, não, digamos assim, os 2 casos que eu tive de anemia hemolítica, tive paciente com anemia hemolítica, tá? Tomando trilostano, de repente, pá, fez anemia hemolítica. Teve que entrar com corticoide, mifortic e tudo mais, a gente suspendeu o trilostano. Na minha opinião, eu não tenho como comprovar isso, mas na minha opinião, esse paciente já tinha uma predisposição à doença autoimune. E aí, o cortisol que ele tinha aumentado por conta do hiperadreno, mantinha esse animal bem, né? Conforme eu entrei com o trilostano e diminuí a produção de cortisol desse paciente, ele desenvolveu anemia hemolítica. Então, na minha opinião, esses 2 pacientes que eu tive anemia hemolítica foram por conta disso, na minha opinião. Branda, anemia branda, não, tá? Eu sempre falo que se a gente pega um hemograma de um paciente que tem hiperadreno, ele tem anemia, eu tento buscar a causa,
Esse paciente está doente em algum lugar. Baço, fígado, alguma coisa está acontecendo. Doença do carrapato, tá? Alguma coisa está acontecendo com esse paciente. Tayane, a CTH endógeno você dosa para saber se é hipófise dependente? Não, Tayane, na verdade é mais para eu fechar o diagnóstico de tumor de adrenal, tá bom? Rubens, evitar somente cetoconazol ou antifúngicos em geral? Ótima pergunta, Rubens. Só o cetoconazol. Pode usar griselfulvina, pode usar miconazol, pode usar itraconazol, é só o cetoconazol, tá bom? Sabrina, minha cachorra está com otite crônica, inclusive pós-cirurgia, reação, ablação de conduta, é isso? Reação de conduta, está super inflamado, qual produto usaria? Bom, se tem inflamação, às vezes eu recebo ligação de dermatologista, Ana, o otite estenosante, eu vou precisar usar um pouquinho de corticoide, paciência de novo, vamos usar uns 5, 7 dias de corticoide tópico, e aí eu corro atrás do prejuízo. Se não precisa usar anti-inflamatório, eu mando para manipulação. Tá? Eu peço para o dermatologista ou para o clínico geral fazer manipulação de ouvido, tá bom? Livre de cortisona e cetoconazol. Hiperplasia bilateral de adrenal no ultrassom te ajuda muito a diferenciar a origem do hiperadreno? Sim, Arielle, tá? Se eu tenho uma hiperplasia bilateral, provavelmente esse paciente tem o hiperadreno ACTH dependente, aquele de tumorzinho de hipófise, tá? Évila, a dose do manipulado para animais com menos de 10 kg, você inicia com a menor dose? Eu sempre inicio com meio ou 1 miligrama por quilo, tá? Como eu falei, dá pra gente aumentar a dose aí para 2, 3 miligramas por quilo, mas geralmente ou é meio ou é 1, tá? Depende muito de cada caso. Évila já foi. Andréa, muito bom você focar em pedir o selo de autenticidade. Sou responsável por uma farmácia de manipulação veterinária e vemos coisas péssimas pelo mercado. Sim, Andréa, infelizmente, acho que em qualquer profissão a gente está vendo bastante isso, né? Arielle, paciente com neoplasia renal que não dá para operar porque o paciente está caquético, você entraria com trilostano? Não entendi. Tá. Depende do caso, Ari, tá? Tá caquético, é um paciente que talvez esteja aí com doença renal 3 ou 4, tem que avaliar o caso, tá? Eu tenho alguns pacientes que vêm para tratamento e às vezes eu falo para o proprietário que eu não vou tratar, tá? Eu vou apenas acompanhar, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Nenhuma mais? Então, eu vou encerrar. Tudo bem, Letícia? Vou encerrar, então, aqui a aula. Muito obrigada pela disposição de vocês, pela paciência, né? Por toda aí a disponibilidade, né? De hoje, agora, às 7 horas da noite. A gente está conversando aí de um papo que eu gosto bastante. Aqui estão o meu contato. Esse aqui é o meu Instagram, Endocrinologia Veterinária. Lá eu posto... Assim, na medida do possível, eu posto algumas coisas, tá? Mas se quiser me chamar lá para alguma dúvida, se eu conseguir ajudar pelo Instagram, eu ajudo lá no direct, tá bom? E aqui está meu telefone. Esse, na verdade, é o WhatsApp do consultório. Se vocês quiserem fazer algum encaminhamento para mim, é só passar esse telefone para o proprietário, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Eu vou estar encerrando aqui. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, podem me mandar aqui no direct do Endocrinologia Veterinária, ok? Muito obrigada!